Olá, queridos, graça e paz, estamos mais uma vez juntos aqui. Eu tenho uma palavra poderosa da parte de Deus para o coração de vocês e também um louvor do Ministério no Santo dos Santos. Vamos lá? Como você tem se sentido esses dias? Talvez seu coração esteja aflito, talvez você se encontre nesse momento ansioso, preocupado, nervoso com as situações que você tem visto, com aquilo que você tem ouvido falar. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que salva, que cuida, que cura, que liberta, que traz forças, que renova forças. E esse Deus, ele se faz presente na sua vida. Então mantenha-se firme, mantenha fé. Ele tem cuidado de você nesses momentos difíceis. Ele tem estado com você nesses momentos difíceis. Somente creia, abra o seu coração e adore o Senhor. Versículo 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Esse texto ele tem muitas revelações da nossa vida nos dias de hoje. O sermão dessa noite não existem caminhos alternativos para a presença de Deus, né? Em muitos momentos as pessoas procuram por atalhos
por caminhos alternativos, caminhos fáceis, caminhos que facilitem a sua vida. O cristão ele não gosta muito de praticar o esforço e além daquela capacidade normal do seu dia a dia, da sua vida normal. E o cristão ele precisa avançar, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer espiritualmente, amadurecer em relacionamento com Deus, amadurecer em relacionamento com as pessoas, né? Em João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Olha só que figura de linguagem maravilhosa. O Senhor ele se põe como uma porta para o céu, uma porta para a presença de Deus, a porta do aprisco da salvação, por onde as ovelhas entram, né? E assim como faz em João, capítulo 10, versículo 7, Jesus ele se identifica como sendo a porta pela qual as ovelhas entram no aprisco, na eternidade, na presença de Deus. Em João 14,6 ele continua, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele se apresenta como a porta do aprisco, ele se apresenta agora como o caminho para esse aprisco da salvação, essa arca de Deus. Ele se apresenta como a verdade, sabemos que a verdade é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus, e ele se apresenta como a vida, né? E sabemos que Jesus, através dele, nós alcançamos a vida eterna. Essa é a ideia de Deus ao enviar Jesus Cristo, trazer salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho gerado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é graça. Deus, ele, através de Jesus, ele livra o homem do inferno, ele livra o homem dos caminhos da morte. Essa é a vida que Deus nos propõe através de Jesus Cristo, que sejamos salvos pela fé, que reconheçamos os nossos erros, os nossos pecados, que haja um arrependimento sincero em nossos corações e nos apeguemos a Jesus através da fé para um relacionamento de intimidade, porque Jesus é o caminho estreito. E o que significa caminho estreito? Estreito relacionamento com Deus na nossa caminhada para o céu. Aleluia! Louvado seja Deus. Amados, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, Jesus é o caminho absoluto para Deus. Da mesma forma que não existem verdades, fontes de vida eterna, nem caminhos alternativos para chegar ao Pai, assim também não existem outras portas pelas quais as ovelhas possam entrar no caminho da salvação. Então, não existem caminhos alternativos para a presença de Deus. Só conhecemos um caminho, que é Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, segundo João, que é a palavra, que é a vida. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a vida, Ele é a luz dos homens, não é verdade? Jesus é o caminho do estreito relacionamento com Deus. É assim que devemos caminhar. Quando Jesus fala das duas estradas, Ele está falando de estrada de relacionamento e estrada de afastamento de Deus. E nós fazemos essa escolha. Nós escolhemos andar no caminho de Deus ou no caminho que a vida propõe, que o mundo propõe, que é a estrada larga, do afastamento, dos caminhos fáceis, das facilidades oferecidas pela vida, né? Dos prazeres da carne, de tudo aquilo que cria afastamento, afasta o homem da presença do Senhor.
Então Jesus é o caminho estreito do relacionamento com Deus. Há caminho que parece reto ao homem, mas leva à morte, por se tratar de atalhos que tiram o homem da estrada de Deus. Por isso devemos tomar cuidado com esses caminhos alternativos, com esses atalhos que nos levam para a perdição, que nos desviam do propósito de Deus, que nos desviam do caminho que o Senhor preparou para trilharmos. Nem tudo que escolhemos e desejamos nessa vida é da vontade de Deus. É o homem quem escolhe os atalhos, mas Deus nos propôs um caminho. Deus nos propôs Jesus Cristo. Todo aquele que nele crer será salvo. No versículo 18 ele diz: porém aquele que não crê no unigênito Filho de Deus será condenado. Então a escolha é nossa, andar por fé ou andar nos atalhos da incredulidade, achando que tudo acaba na morte, tentando acreditar que não existe inferno, fazendo-se indiferente ao que Deus tem falado todos os dias ao coração do homem, através de televisões, através dos templos, através dos seus ministros nessa nação. Ignorar o inferno não significa que ele deixou de existir. Ele é uma realidade e ele se encontra no lugar onde foi criado para os filhos da perdição. E a proposta de Deus é que tenhamos vida através de Jesus Cristo. Então nem tudo que a gente deseja, que a gente escolhe, é da vontade de Deus. Por isso devemos andar em conformidade com a palavra de Deus. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. O salmista, ele diz no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu quero ler agora com vocês Mateus capítulo 7, no versículo 24, do versículo 24 até o 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A palavra de Deus, ela tem conselhos para que a gente venha construir a nossa casa espiritual na presença de Deus. Podemos construir a nossa casa espiritual todos os dias, tijolo por tijolo, todos os dias, no lar, na empresa que trabalhamos, na igreja. Construir essa casa sobre os sólidos e eternos alicerces da palavra de Deus, já que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão, elas são eternas e nos sustentam e nos conduzem à eternidade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus o homem viverá. Jesus fala isso em Mateus 4, versículo 4, quando há um enfrentamento ali, Satanás provoca Jesus Cristo. E Jesus diz que o que sustenta o homem nessa vida é a santa palavra de Deus. O arroz e o feijão, ele é necessário para sustentar o nosso corpo físico. Mas a palavra de Deus sustenta a nossa alma, a palavra de Deus alimenta a nossa alma. A palavra de Deus, ela direciona a nossa vida no caminho da salvação. Ela não permite que sejamos enganados. Ela faz com que a gente reconheça a voz de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, o grande pastor das ovelhas.
Jesus mostrou a existência de dois caminhos, onde o Senhor mostra que o caminho largo é fácil de entrar e andar por ele, mas no fim dele está a porta larga da perdição que conduz à morte. Esse é o caminho que para os homens parece direito, mas a Bíblia deixa claro que esse caminho leva à morte, conduz à morte. Muitos estão se prejudicando ao seguir pelo caminho errado. Estão se distanciando por Deus e pensam estar indo na direção dele, segundo o que diz o seu coração, e a Bíblia também diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Então eu não devo confiar no meu coração, eu devo confiar em Jesus Cristo, eu devo confiar no Espírito Santo, eu devo confiar na palavra de Deus, pois é a sua vontade para a minha vida, e Deus cuida bem de mim, e Ele quer cuidar bem de você também. Pense nisso. E muitos estão se prejudicando nesse caminho errado, nesse atalho. Isso é o que acontece com as pessoas que tomam os atalhos que a vida propicia. Muitas são as trilhas que levam o homem a se perder de Deus. Jesus é um caminho e não um atalho, não se confunda. Preste atenção nisso. Tem pessoas que gostam de levar vantagens indevidas, furar filas no banco, no supermercado, fingem conhecer alguém para entrar na frente dos outros porque estão com pressa, como se a vida girasse em torno delas. Agem com desonestidade, desfrutam dos prazeres da carne, de festas, de bebedeiras, mas estes atalhos que parecem bons, que saciam os desejos da carne, conduzem à morte. E nós devemos fazer uma reflexão acerca da eternidade. Não devemos ter uma perspectiva de vida na terra, mas devemos ter uma perspectiva de vida na eternidade, porque é disso que se trata. E para concluir essa nossa mensagem de hoje, eu quero lhe falar algo, lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes você já tomou uma decisão que depois te trouxe prejuízos, estresse, ansiedade e tristezas, que tirou o seu sono, que te perturbou, que te deixou de mau humor, que te fez pensar em desistir de tudo, em abandonar tudo, largar tudo, talvez largar o seu lar, sua família, o seu trabalho, porque você estava de cabeça quente. Você agiu de forma impensada. Você quis facilitar as coisas, mas esse não era o caminho correto, e agora as mentiras foram descobertas. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Por isso o amadurecimento espiritual é tão importante na vida do cristão, a santidade. É tão importante, por isso é tão importante o sono dos justos, mas só dormimos o sono dos justos quando o Senhor edifica a casa. Porque se o Senhor não edificar a casa, então trabalham aqueles que a edificam. Saiba que ainda há tempo para andar no caminho da salvação que Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus te ama. Ainda há tempo para você. Você ainda respira. Você ainda está vivo. Você é um ser inteligente. Você pode fazer uma reflexão. Você pode considerar os seus caminhos. Você pode fazer uma ponderação entre a sua vida antes e agora. Você se converteu e o que é que mudou na sua vida? Ainda há tempo de consertar muita coisa, de se arrepender e sinceramente pedir perdão a Deus. Deus está pronto para perdoar um filho arrependido. Ele não rejeita um coração quebrantado, diz a Bíblia. Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, do 19 ao 25 diz assim:
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A vida é curta. Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai levá-la à eternidade. E como diz Mateus 25, acerca das 10 virgens, quem não estiver preparado, quem não estiver no caminho, mas estiver andando por atalhos, ficará para trás. Quem não tiver com unção e a presença do Espírito Santo, a luz da palavra na sua vida, ficará em trevas, ficará para trás. Pense nisso. Entremos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Deus te ilumine, que Ele te guarde, abençoe o teu lar e que você possa fazer a partir de agora uma oração ao Senhor, se arrependendo de suas ofensas e buscando mudança de vida. Deus tem coisas lindas e maravilhosas para você, querido. Não se engane. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, confia nele e o mais Ele fará. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dessas pessoas que estão assistindo este vídeo e que o Teu Santo Espírito venha testificar das verdades contidas nesse vídeo, das palavras que saem da Bíblia Sagrada para o coração delas. Que o Teu Santo Espírito venha convencê-las do pecado, do juízo e da Tua justiça. Que haja arrependimento, Senhor, nestes corações, que o Senhor salve essas almas, que o Senhor nos liberte dos caminhos, dos atalhos por onde estão andando, e que eles possam conhecer verdadeiramente Jesus Cristo e andar no caminho da salvação, no caminho da vida eterna. Os abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, até o próximo vídeo, tá? Deus abençoe vocês. Se inscrevam no nosso canal, no YouTube, Igreja Mais com 2 S. Clique no sininho para que você não fique por fora de nada do que está acontecendo ali, para que você receba novas mensagens, tá? E compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Seja um evangelista também, seja um missionário na vida dessas pessoas. Deus te abençoe.